Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais uma aula. Vamos lá. Então hoje estamos de volta com a segunda parte aí dos primeiros socorros. Então vamos iniciar essa segunda parte falando sobre as intoxicações agudas, né? Aquelas que acontecem a partir de uma única vez, né? Quando uma pessoa respira algum tipo de gás tóxico ou um vapor ácido. Tá? Então, isso é muito comum em laboratório, quando a gente faz reações químicas, a liberação de certos gases. Existem substâncias que são muito voláteis, ou seja, elas evaporam com facilidade. Então, se eu levo aquecimento, se está muito quente, se acontece algum tipo de reação, esses vapores podem ser realmente inalados para a pessoa que está ali lidando com aquele material. Então, se eu tenho uma pessoa acidentada, eu preciso prestar os meus primeiros socorros, certo? Então, eu, né, como socorrista, antes de qualquer ação de socorro, né, que eu vou prestar para essa pessoa acidentada, eu também tenho que tomar os cuidados para preservar a minha integridade, né? Porque senão eu não vou conseguir ajudar a pessoa que sofreu o acidente. Então, eu tenho que estar equipado com os meus equipamentos de proteção individual. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que estar de máscara para também não respirar esses gases, ok? Então, antes de mais nada, cuide primeiro de você e use equipamentos de proteção para poder prestar o socorro que o acidentado está precisando naquele momento. Daí a gente vai chegar lá e vai tentar remover a pessoa que sofreu esse acidente do local para um local mais arejado, porque esse ambiente deve estar repleto aí de gases, né? Então a gente precisa tirar ele de lá para que ele respire melhor, né? Então leva para um lugar aberto, leva para uma sala onde você abre a janela, liga o ventilador para a pessoa respirar um ar puro. Daí a gente deve manter essa pessoa deitada e aquecida, tá? Manter ela ali quietinha, deitada. Lembrando sempre, né? Não dá nada para comer, não dá nada para beber, nem nada. Deixa a pessoa quietinha ali. Se for o caso, se você conhecer realmente qual foi o vapor que essa pessoa acabou respirando, né? Inspirando, você pode fazer a respiração artificial, que é a respiração boca a boca. Mais adiante eu vou mostrar para vocês aí, a gente já vai ver como que se faz uma respiração boca a boca. Mas é claro que isso exige treinamento também, para que a gente saiba fazer da maneira correta. E também quando se trata de algumas substâncias, como o gás cloro, o dióxido de enxofre, a gente não deve fazer isso. Existem outras substâncias, por isso que é importante a gente conhecer que tipo de acidente a pessoa sofreu, qual é o gás que ela respirou, para que a gente possa prestar o socorro da maneira adequada. E antes de qualquer coisa, né, já viu que aconteceu o acidente, já pede para alguém ligar lá para solicitar assistência médica com urgência. Então, você viu que aconteceu um acidente, já grita para o colega, grita para alguém que está por ali, pede para a pessoa já ligar para o socorro, né? E daí você vai tomando essas precauções aí, vai tirando a pessoa do lugar, tudo sempre, né, gente, para manter a integridade. Então, nunca faça atitudes que a gente não conhece, nunca use de coisas que a gente não sabe mesmo fazer, porque a gente pode prejudicar a vida e a integridade desse acidentado. Agora vamos ver quais são os primeiros socorros que nós devemos prestar no caso de ingestão de agentes químicos. A gente sabe que ninguém vai para um laboratório para tomar alguma coisa para ver que gosto tem, né? Nem nada disso. Mas esses acidentes podem acontecer. Eles podem acontecer de forma acidental mesmo, a pessoa ingeriu, estava pipetando alguma coisa, tomou alguma coisa que estava num recipiente escrito uma outra coisa, né? Tomou por engano. É, aqui não podemos deixar de falar que isso também acontece em casa, né? Crianças às vezes tomam substâncias químicas e também não podemos deixar de falar que tem pessoas que propositalmente acabam tomando algumas substâncias químicas, sejam algum produto de limpeza, algum ácido, alguma base, ou tomam grande quantidade de remédios, tá? Então, isso não deixa de ser uma ingestão de agentes químicos. Então, qual é o tratamento? Então, o tratamento correto a esse tipo de intoxicação
deve ser baseado no tipo de substância que a pessoa acabou ingerindo. Tá? Então, eu preciso conhecer detalhes dessa substância para que eu possa fazer o tratamento. E quais são os objetivos do tratamento? Ou eu vou querer eliminar o tóxico via vômito, ou eu vou querer neutralizar o tóxico, né, a substância tóxica. Eu posso também acelerar a absorção para induzir a sua eliminação pelas fezes, tá? Então, aqui eu vou ter que decidir de acordo com a substância. O vômito, que é uma das coisas mais comuns que as pessoas fazem, uma solução de água com sabão, por exemplo, né, para provocar o vômito, que a gente chama de solução emética, são soluções que provocam êmese. Êmese é sinônimo de vômito, tá? Isso a gente deve ter muito cuidado. Até no próximo, aqui adiante, eu já vou falar também sobre isso. Nós devemos ter muito cuidado, porque a gente não sabe qual é a substância e isso pode ser perigoso. Então, quem vai fazer isso geralmente é realmente o cuidado médico, né? Os profissionais que sabem lidar com isso. E nossa função em tudo isso é conseguir passar essa informação para esse profissional, para que ele possa fazer essa melhor decisão. Tá? Ele vai fazer o vômito, ele vai neutralizar essa substância, vai fazer com que essa substância seja absorvida mais rápida, vai dar, por exemplo, alguma outra substância que ajuda, né? Nesse caso aqui de acelerar a absorção para induzir a eliminação fecal, também pode ser dado o carvão ativado. O carvão ativado ele adsorve, ele gruda as partículas tóxicas e elas são liberadas pelas fezes, tá? Então existem alguns tratamentos, mas quem realmente vai decidir isso é o médico, né? A equipe médica. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que ajudar, né, da melhor forma possível para que esse socorro seja o mais eficaz também. Então, eu tenho que saber a idade e peso da vítima, qual foi o produto que ela ingeriu, qual a quantidade que ela ingeriu, há quanto tempo ela já ingeriu essa substância e quais são os sinais e sintomas que ela está apresentando. Então, enquanto eu ligo lá para o socorro médico, eu vou tentando tirar todas essas informações. É claro que o socorro também vai coletar, mas você precisa saber basicamente o que foi que essa pessoa ingeriu e há quanto tempo. Então, fique de olho há quanto tempo essa pessoa sofreu a intoxicação. Aqui a gente vai falar mais detalhadamente então, né? Então, o que eu faço no caso de intoxicação? Primeiro eu ligo imediatamente para o SAMU, obviamente, né? Para a gente esperar para que seja mais rápido esse socorro. E enquanto a gente espera, a gente pode ligar para o CIAV, que é o Centro de Informações Antiveneno. É um 0800 que você pode passar, né? Olha, foi tal coisa, faz uma meia hora que a pessoa ingeriu isso. Eu acredito que foi uma cartelinha inteira, ou ela tomou quase um copo disso. Agora ela está apresentando febre, ela está desacordada. Você vai contando, né, para essas pessoas que atendem lá e eles ajudam, eles orientam, né, para que você faça algumas coisas, que não faça algumas coisas também erradas, até que o SAMU chegue e possa prestar socorro. Então, uma das coisas também é afastar o agente tóxico, então tirar de perto a pessoa do agente tóxico, do local. Às vezes nesse local também essa substância pode liberar vapores tóxicos, então você tira a pessoa do lugar, até para você também não respirar. Então tira a pessoa do lugar, lava ela com água, né, o rosto, se tiver alguma coisa contaminado também, e mantém a pessoa sempre deitada, né? Põe a pessoa deitada e nesse caso em particular, põe a pessoa deitada na posição lateral, põe ela de lado, porque você pode estar aí ligando para o SAMU, ligando para o 0800, procurando o que foi que ela ingeriu e você deixa a pessoa deitada de barriga para cima, ela pode vomitar, né? E acabar engasgando com o próprio vômito. Tá? Então, o ideal é que você mantenha a pessoa sempre de lado, porque se ela vomitar, ela não vai engasgar. E daí, depois que você cuidou disso, você vai procurar maior número de informações, né? Como eu disse agora anteriormente.
né? Saber, ó, quantos anos, olha, é fulano, ela trabalha comigo, olha, vai ver lá no prontuário dela quantos anos ela tem, se ela tem alguma doença pré-existente, quanto tempo faz que será que ela tomou essa substância, quanto foi. Daí você vai procurar lá na caixinha de remédios, na bolsa da pessoa, ver se ela tinha algum remédio e tomou. Você vai procurar ali perto dela se tem algum produto que está vazio, algum produto de limpeza que a pessoa tomou, deixou cair ali, você já sabe o que foi. E uma outra coisa importante é procurar se não tem nenhum animal peçonhento por perto, né? Então, sei lá, uma cobra, né? Pode ser um escorpião, uma aranha, ver se a pessoa não tem nenhuma picada, né? Perguntar para a pessoa o que ela está sentindo, para que a gente possa passar essas informações à equipe médica. E aqui, como eu já disse anteriormente, evitar dar líquidos para beber ou para provocar vômito, porque a gente não sabe qual é a substância, né, que a pessoa ingeriu. Tem algumas substâncias que não podem ser provocadas vômito, por exemplo, se for um ácido, se for uma base muito forte, ou seja, substâncias corrosivas. Porque da mesma forma que ela desceu aí, quando a pessoa tomou, corroendo, né, estragando, queimando todo garganta, estômago da pessoa, se eu provoco vômito, ela volta fazendo esse mesmo estrago, né? Então, por isso a gente não deve provocar o vômito se a gente não sabe a substância que é e não sabe se pode mesmo provocar. Principalmente porque tem efeitos dessa substância no trato digestivo. Então a gente não deve provocar o vômito, a não ser que a gente ligue aqui para o 0800, saiba qual foi a substância e isso seja uma indicação médica, tá? Então esse caso é bem perigoso mesmo, gente, é difícil de ajudar, por isso que manter-se calmo mais uma vez, deixar a pessoa em segurança e ligar para o socorro é o mais importante. Então, como que é o tratamento? Nós não vamos fazer esse tratamento, mas é muito importante para a gente saber como esses primeiros socorros não podem aí extrapolar aquilo que não está ao nosso alcance, porque essa avaliação ela deve ser feita por uma equipe médica. Então, o tratamento ele vai variar muito, então vai variar essa pessoa, quantos anos a pessoa tem, qual a quantidade, por isso que é importante a gente falar essas informações, tá? Qual a quantidade que a pessoa tomou, faz quanto tempo que ela tomou, ela ficou muito tempo sem socorro, ou ela acabou de tomar, a gente já chamou a equipe médica, tá? Então, isso vai depender muito. Então, varia de acordo com a causa e o estado clínico da pessoa. Então vamos avaliar qual é o estado dessa pessoa para ver como que vai ser o tratamento dela. Esse tratamento já pode ser iniciado na ambulância, principalmente se a gente tiver um número de informações grandes para passar para o socorrista que chegou na ambulância, ou se não, quando ele chega no pronto-socorro pela equipe médica, né? Ou os dois, tá, gente? Começa na ambulância e depois também na equipe médica. Daí ele vai fazer, quando chegando lá no pronto-socorro, né, vai acontecer o quê? Eles vão fazer a avaliação dos sinais vitais. Então, vai ver como que está a pressão, batimento cardíaco, oxigenação no sangue e vai tentar estabilizar essa pessoa. Tá? Estabilizar de que jeito? Eles dão soro, né, para fazer uma hidratação. Às vezes é preciso usar oxigênio. Então, vai depender aí também do estado clínico da pessoa. Depois vão fazer a identificação das causas dessa intoxicação. Então, análise da história clínica, ou seja, aquilo que eles conseguiram coletar ali na hora do socorro, né? Então, se você tiver o maior número de informações aqui, você pode salvar a vida de alguém. Isso pode ser a diferença para salvar a vida de alguém. Porque senão eles precisam buscar quais são os sintomas e começar a fazer exames na pessoa, né? Exames físicos, né? Mas também exames laboratoriais, fazer algum exame de sangue, alguma coisa. E até descobrir, às vezes pode ser tarde demais. Então, essa história clínica aqui que você pode passar quando alguém vem socorrer essa pessoa é super importante, pode fazer a diferença. E daí sim eles vão fazer a descontaminação. Então, aqui descobriu qual foi o agente causador e daí o objetivo é diminuir a exposição, né, do organismo a essa substância. Então, lá sim eles fazem lavagem gástrica e essa lavagem é feita, aí, como eu falei para vocês já, do carvão ativado. Então, eles fazem com irrigação de soro fisiológico através de uma sonda nasogástrica.
administração de carvão ativado, né? Põe água e carvão ativado, porque o carvão acaba adsorvendo, na verdade, tá? Não é absorvendo, é adsorvendo esse agente tóxico. Ele se liga ao carvão e o carvão é eliminado pelas fezes. Então também é feita uma lavagem intestinal com laxativos ou manitol, que é uma substância que provoca solta realmente o intestino para funcionar o intestino. Tá? Então, essa é a descontaminação. Então, ele tenta tirar a substância que provocou essa intoxicação da maneira mais rápida do organismo, para que ela não provoque sintomas no corpo, tá? E também, né, em outros casos, pode ser usado também antídotos, principalmente se tiver algum específico para aquele tipo de substância. Então, aqui é importante a gente ver se não teve realmente picada de cobra, de aranha, como é o nome daquele outro bicho lá? Escorpião, tá? Daí pode ser usado o antídoto, tá? Então, olha como é um procedimento realmente muito invasivo, né? Você vai ter que fazer a pessoa eliminar essa substância química. E quem faz isso é só a equipe médica mesmo. Aqui um outro tipo de acidente que pode acontecer são os choques elétricos, tá? Então os choques elétricos são muito graves, eles provocam queimaduras, uma série de coisas, então é muito perigoso. E aqui também não acontece só em laboratório, não acontece só no trabalho, isso aqui também acontece em casa. Primeira coisa de tudo, interromper a corrente, né? Desligar aquilo que está provocando lá o choque. Então você deve ir lá na chave geral, né, da bancada, na sua casa, daquele aparelho que está dando choque e realmente tirar ele da energia elétrica. Se você não consegue, né, se não é possível de imediato, você deve afastar a pessoa, a vítima, né, do aparelho energizado, utilizando o quê? Meios isolantes, tá? Mantas, madeira, cadeira, ou seja, você não deve pegar o indivíduo com as mãos, descalço, qualquer coisa, porque se ela está energizada, quando você tocar nela, essa corrente elétrica passa para você também. Quem nunca assistiu Chaves? É bem aquilo mesmo, é claro que não é aquele monte de gente, né? Mas é bem isso. Então você deve pegar uma manta, um pedaço de madeira, uma cadeira, né? Claro que você não vai dar uma pancada na pessoa, mas tentar afastar ela com alguma coisa. Não pega direto nela porque você também pode sofrer esse choque, tá? Daí desligou tudo, a pessoa já não está em contato com o aparelho elétrico, você põe a pessoa na posição horizontal, ou seja, deitado, e se a pessoa realmente estiver desmaiada, você deve promover a respiração artificial, porque até chegar, né, o socorro, às vezes a pessoa realmente está desacordada mesmo, então você precisa praticar essa respiração artificial e a gente vai ver meio que por cima como isso acontece. O ideal é sempre que a gente faça treinamentos para isso. Respiração artificial. Então vamos entender um pouco como que funciona a respiração artificial. Em que caso nós devemos praticar esse tipo de respiração? Quando é que o nosso acidentado vai precisar realmente disso? Então, primeiro a gente deve verificar se essa pessoa está respirando. De que jeito que eu faço isso? Eu aproximo o meu rosto, as minhas mãos, né? Eu chego bem pertinho da pessoa, ela está deitada, né? Eu vou observar se ela está respirando. Então a gente põe a mão perto do nariz, da boca e vê que que ela não está respirando, ou mesmo que ela está respirando com muita dificuldade. Daí sim chega a hora que você fala, não, eu preciso fazer respiração artificial. Também conhecido como respiração boca a boca, né? Então a gente deve sim fazer isso e o mais urgente possível, né? Até que a gente constate ou que a pessoa foi a óbito, né? Depois de algumas tentativas, ou se não até que chegue a equipe médica, né? A assistência médica para cuidar disso de uma forma mais profissional mesmo, que eles sabem fazer, tá? Então,
Para iniciar esse tipo de respiração, a gente deve remover tudo que tem na boca do acidentado. Então, às vezes ele estava com um chiclete, né, com uma bala, ou senão a pessoa faz uso de prótese dentária, né, a dentadura. Então, a gente deve remover qualquer coisa que tenha na boca da pessoa. E também deixar a pessoa o mais livre possível. Então, se usa gravata, tira a gravata. Se está de colarinho fechado, abre aqui para respirar melhor. Abre o botão da camisa, se está apertado. Abre o cinto, né? Porque a gente sabe que a respiração acontece em tudo aqui, né? Boca, peito, diafragma, barriga, né? A gente deve deixar a pessoa o mais livre possível, que nada fique apertando ela, tá? Então, essa é a primeira coisa. Daí sim, nós vamos partir para as técnicas adequadas. Primeira coisa, então vamos dar uma olhada aí no procedimento de respiração artificial. Então a gente vai colocar o acidentado de costas, né? Ou seja, de barriga para cima, e a gente vai colocar a mão na nuca, uma mão na nuca e a outra no queixo do acidentado. Tá? Então a gente ergue a cabeça aqui, né? Levanta a pessoa e põe uma mão na nuca e a outra a gente coloca no queixo. Veja que você ergue a cabeça dele, né? Você coloca a cabeça dele para trás. Aí você empurra para trás e puxa a nuca para cima ao mesmo tempo. Olha lá, ó. Você puxa aqui, né? E coloca a cabeça para trás. Daí você vai apoiar com essa mão. Olha como não é muito simples, viu, gente? Tá? Então, isso daí evita que o acidentado asfixie com a própria língua. Tá? A gente não deve manter ele com a cabeça para baixo, né? Encostada no peito. Deve erguer a cabeça dele, porque daí a língua não vai asfixiar a pessoa. Depois, com uma mão sobre sua cabeça e a outra sobre o seu queixo, abre a boca dele. Então veja que você já pegou, empurrou a cabeça para cima, pôs a mão no queixo, né, empurrando ainda a cabeça aqui, mantendo ela em pé. E agora você deve abrir a boca do acidentado, tá? Sempre com a cabeça para cima, para a língua não asfixiar. Depois, com a mão que estava na cabeça, né, que você estava empurrando a cabeça para cá, utilizando os dedos polegar e indicador, feche as narinas do acidentado, que até não mostra, tá? Mas você segura aqui com essa mão aqui que você estava empurrando, aqui você mantém ó, a boca aberta e você fecha a narina dele, né? Aperta o nariz dele e mantém a boca aberta aqui com a outra mão. Obviamente você já está ajoelhado, né? E realize uma profunda inspiração. Você inspira, né? Puxa. E daí você comprime com os próprios lábios os lábios do acidentado. Daí você vai insuflar até que o tórax dele se levante. Quando você, né, expira, assopra nele, você insufla nele, né? O tórax dele vai levantar. Por quê? Porque o ar que você mandou realmente entrou, certo? Então você vai observar aqui. Aqui você fica de olho aberto, olhando, ver se o tórax dele levanta. Então agora que o peito da pessoa inflou, né, levantou, você deve afastar um pouco o seu rosto. Para quê? Para que o ar que você insuflou, ele saia pela boca do paciente, né, do acidentado. Ou seja, você mandou o ar e o ar tem que sair, como se a pessoa estivesse respirando. Por isso que é uma respiração artificial, é você que insufla o ar e o paciente, né, o acidentado vai voltar esse ar. Se você perceber que não voltou nenhum ar, que você não sentiu ele expelir esse ar, você faz de novo, né? Você vai estar com o rosto bem próximo ali, você vai observar se o ar está voltando. Então você faz isso repetidas vezes, tá? Até que a pessoa volte a respirar por si só, tá? Até que ela volte à sua respiração. Aí, obviamente sempre esperando aí que a chegada dos cuidados médicos. E quantas vezes você faz isso? Você deve fazer isso 15 vezes por minuto. Por isso que é legal sempre ter alguém por perto ali para orientar, para te ajudar, para te manter calmo, né? Porque isso é super importante. E um outro detalhe que também é muito importante é que o acidentado, na maioria das vezes, não é ninguém tão próximo assim da gente, né? Pode ser, de repente, o nosso filho, pode ser o nosso companheiro, né? O nosso esposo, nossa esposa,
Daí tudo bem, a gente pode até fazer a respiração boca a boca sem nenhuma proteção, mas na maioria das vezes não é isso que acontece, tá? Então é importante sim usar alguma coisa entre a sua boca e a boca de quem você vai socorrer. Então pode ser um lenço, uma gaze, algum tecido que seja bem permeável, que permita, né, a passagem de ar. Então um tecido fino, qualquer tecido que tiver ali por perto, você pode usar para não ter o contato direto com a pessoa. Certo, pessoal? Então, assim, parece simples, existem alguns detalhes que são super importantes para a gente não fazer errado, né? Para que a gente consiga realmente socorrer essas pessoas. Como eu disse, o ideal é que se faça treinamentos. Quem trabalha em locais que acidentes podem acontecer, esses treinamentos são realizados. Então, aqui é só para a gente ter conhecimento sobre isso, porque a gente pode precisar em casa também, né? Acidentes acontecem em qualquer lugar. Então, fiquem atentos. Se vocês se sentirem seguros para fazer isso, façam. Mas se não se sentirem seguros, não sabem o que está fazendo, realmente não faça. Aguarde a equipe médica chegar. E se for inevitável a pessoa estiver morrendo, a gente vai ter que fazer de qualquer jeito mesmo, tá? Porque antes a gente prestar socorro do que não fazer nada. Ninguém consegue ficar parado sem vendo uma pessoa passar por um acidente muito grave e poder vir a óbito, tá? Então é isso. E por último, vamos falar do estado de choque. O estado de choque é um estado um pouco mais grave, né? E a pessoa entra em choque mesmo. E esse entrar em choque requer alguns cuidados especiais, principalmente porque isso daí acaba, a agravação desse estado de choque leva à morte. A pessoa vai realmente a óbito. Então, o estado de choque requer cuidados especiais do acidentado, aquele que sofreu alguma queimadura profunda ou extensa, uma intoxicação aguda, uma hemorragia intensa, graves contusões na cabeça, no tórax, né, em algum órgão muito importante. Então, são estados bem mais graves, e que a pessoa às vezes não consegue mesmo responder, ela entra em choque. Então ela começa a ficar pálida, suar frio, a temperatura cai, né, a temperatura da pele, o olhar fica perdido, o olho fica embaçado, né, a pessoa fica atordoada, né, o pulso fica superficial, o pulso acelera, a respiração acelera, também fica superficial. Então é um estado que requer cuidados maiores. Tá? Então, os primeiros socorros aqui são muito importantes porque a pessoa realmente pode vir a óbito, ela pode morrer se ela entra em estado de choque. Vamos entender um pouquinho quais são os tipos de estado de choque. Aqui eu tenho o hipovolêmico, o distributivo e o cardiogênico. E o distributivo ainda é dividido em 3 tipos aqui, tá? Então, o que é o hipovolêmico? É quando eu tenho uma diminuição do volume de sangue no corpo. Então, hipo é menos, né, pouco, e volemia é a quantidade de volume que eu tenho dentro das minhas veias. Então, é o volume de sangue diminuído. Não tem muito sangue, a pessoa fica pálida, começa a suar frio, cai a temperatura, né? Traz tudo isso. Depois eu tenho o cardiogênico, né, que é relacionado cardio ao coração. Então a capacidade do coração de bombear o sangue fica prejudicada. Então pode ser um trauma, a pessoa teve um trauma, bateu o tórax, né, e provocou algum trauma no coração. Então se eu não tenho bombeamento do coração, você está prejudicado também. Reduz o volume de sangue, reduz o oxigênio, né, tenho problemas de chegar oxigênio no cérebro, a pessoa fica com o olho embaçado, desmaia, tá? Então esse é por conta de problemas aqui do coração. E deixa eu só falar do hipovolêmico, se diminui a quantidade de sangue, é porque a pessoa teve uma hemorragia muito grande, perdeu muito sangue. Daí o volume do sangue diminui, né? Por que a gente estanca sangue quando uma pessoa sofre algum acidente, corta uma veia muito importante? Porque se diminuir a quantidade de sangue dentro do corpo, ela acaba entrando em estado de choque, tá? E o distributivo, né, dividido nesses 3. O primeiro é o séptico. O séptico, né, são focos inflamatórios, desencadeado pelo SIRS. O que é o SIRS? SIRS é Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica.
É um nome complicado, mas não precisa gravar, é só um foco inflamatório. Existe uma resposta inflamatória do corpo, né? Com febre, né? A baixa temperatura, a pele fica frio, geralmente causada por micro-organismos, tá? Então aqui é causada por séptico, né? Pelo micro-organismo. Tem aqui alguma infecção que acabou entrando no corpo, né? Algum micro-organismo, algum vírus, alguma bactéria, e acaba desencadeando um estado de choque, porque provoca aí aumento da temperatura, uma série de coisas. Daí também existe o neurogênico. Aqui é um distúrbio que acontece na nível cerebral. Então existe um equilíbrio entre o sistema simpático e o parasimpático. É eles que governam aí o nosso corpo como um todo. Então no cérebro existe o simpático e o parasimpático. Então se eu tenho algum trauma aqui, né, cerebral, eu posso entrar em estado de choque por conta disso. E também tem o anafilático. O anafilático também provoca uma série de distúrbios no corpo por conta de uma reação alérgica, alguma coisa que provoca uma alergia muito grande a ponto de dar um choque anafilático, tá? Que é também muito comum. Então, uma pessoa, por exemplo, que foi picada, um exemplo ótimo, meu marido teve um choque anafilático porque foi picado por aquelas formiguinhas pretas. Primeiro ele começou a ter uma reação alérgica no braço, depois subiu pro pescoço, daí quando a gente chegou no hospital, ele teve um choque, tá? O que aconteceu? Ele desmaiou, o coração meio que para, daí precisa tomar adrenalina, porque dá um choque anafilático. Então, vê que vai evoluindo e se a pessoa não tiver assistência médica, ela realmente pode vir à morte, tá? Então, estado de choque é isso, gente. E daí, como que a gente atende, né, essas pessoas? Então, vamos lá para os primeiros socorros mesmo. Primeira coisa, se ela tiver cortado alguma coisa, aquilo que eu falei, né? A gente precisa estancar essa hemorragia, para ela perder o menos sangue possível. Também a gente não deve movimentar essa pessoa, né? A gente deve movimentar o mínimo. Então, para colocar ela no lugar, colocar ela confortável, cobrir porque ela vai ficar com frio. Então, a gente não deve movimentar muito essa pessoa. Deitar o acidentado mantendo sua cabeça baixa, né? Sempre com a cabeça no chão, a não ser que ela teve algum problema, alguma lesão na cabeça e no peito, tá? Daí realmente você não pode mandar o sangue todo para a cabeça. Aí você pode até erguer um pouquinho a cabeça da pessoa, tá? E manter o acidentado aquecido, como eu disse, né, com o cobertor, porque ele vai sentir muito frio e você pode inclusive aplicar uma bolsa de água quente, uma garrafa de água quente para tentar aquecer o corpo da pessoa. O que você conseguir, quanto mais você conseguir aquecer, melhor. E obviamente solicitar com urgência a assistência médica, certo? Então a gente viu aí que é um caso que a gente deve ter bastante cuidado, bastante atenção, assim como todos os outros, mas esse é mais grave. E aqui nós vamos falar um pouquinho do kit de primeiros socorros, que todo lugar deve ter, a nossa casa deve ter, né, onde a gente trabalha, a gente deve sempre ter um kitzinho aí para acudir a gente na hora que acontece algum tipo de acidente. Tá? Nada além do normal, assim, porque a gente, não, como a gente viu, não pode fazer muita coisa, mas é importante ter um kit de primeiros socorros. Então, vamos aqui falar um material mínimo, mas mesmo assim são muitas coisas, tá, gente? Então, às vezes nem precisa tudo isso, né? Dependendo do lugar onde a gente trabalha, inclusive são coisas diferentes, né? Cada lugar tem a sua necessidade. Mas de uma maneira geral, bem superficial mesmo, tá? Esparadrapo ou fitas adesivas, né? Então, aquele esparadrapo micropore, qualquer outro tipo de esparadrapo. Algodão, hidrófilo é algodão mesmo, tá? Compressa de gás, aqueles pacotinhos de gás que são estéreo e também e do tipo sem adesivo, tá? É pacotinho de gás, aquele quadradinho que tem as gasezinhas dentro que são estéreis, que dá para limpar machucado. Daí tem a atadura de gases de crepom, aquele que a gente pode enrolar no machucado, né? Aquelas ataduras. Compressas limpas, então panos limpos para que a gente possa limpar algum machucado.
Faixa elástica, né? A pessoa torceu o tornozelo, torceu o pé, você pode ter uma faixa elástica, ou se não, uma faixa triangular, quando é no tornozelo, no braço, ou como torniquete. A gente viu que torniquete a gente usa, mas nem sempre. Então, às vezes a gente pode ter, principalmente se a gente tiver pessoas que conheçam como fazer. Aí é bom ter sabão líquido para a gente limpar, né, qualquer tipo de machucado, com água e sabão. Também água oxigenada, porque a água oxigenada também é bom para cortes. Quando a pessoa corta o braço, alguma coisa, a gente pode limpar também com água oxigenada, com soro fisiológico. Soro fisiológico é importante porque a gente pode pôr nos olhos também, no nariz, caso a gente precise. Um frasquinho de álcool 70, cotonetes, né, para limpar aí de uma forma mais precisa algum machucado, luvas de procedimento, porque se a gente vai mexer com machucado, com sangue, é importante ter luva para a gente não se contaminar, tesoura, que ajuda a cortar tudo isso, o garrote, né, que é para fazer o tourniquet, mas às vezes nem precisa mesmo, um termômetro para a gente verificar se a pessoa realmente está com febre. Então, encerramos, pessoal, a nossa segunda e última aula de primeiros socorros. E de uma maneira geral, assim como eu já comentei, né, em vários momentos aí da nossa aula, o importante é sempre manter a calma, manter o respeito, porque não interessa nesse momento quem é a pessoa, se a gente gosta dela ou não, se a gente conhece ou não, isso não interessa. Nesse momento, nós temos que pensar que a vida de uma outra pessoa está em jogo. Uma pessoa que tem família, como todos nós, tem a sua vida, tem o seu trabalho, tem os seus sonhos. Então é um momento que a gente deve respeitar muito e prestar o socorro de acordo com aquilo que a gente consegue. Tá? Por isso que é importante a gente conhecer alguns procedimentos. Pode ser que você nunca precise utilizar num caso assim muito grave, né? Mas se vocês têm consciência, né, de como que funciona, né, os primeiros socorros, você sabe que eles são sempre para preservar a integridade daquela pessoa. Então, se você estiver andando na rua e acontecer algum acidente, você já será capaz de pedir para as pessoas se afastarem, para a pessoa respirar melhor, para não mexer com a pessoa, para pegar o telefone e ligar para a emergência, né? Para aguardar a emergência chegar. Então, de alguma coisa sempre vai ser útil, tá? Se acontecer alguma coisa na sua casa. Então, é super importante ter consciência disso e manter a calma. Manter a calma para que a gente consiga realmente ajudar essa pessoa e não deixar aí passar ou fazer alguma coisa que não é realmente permitido, ok? Então foi isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.